Existiram muitos reis odiados através da história. Eram tiranos, insanos ou simplesmente péssimos governantes que conquistaram o desprezo de seus súditos. Dom Sebastião, que governou Portugal entre 1557 e 1578, no entanto, não foi um deles. Se bobear, até hoje tem gente esperando o rei voltar. Todos conhecemos a história que sempre nos foi ensinada e contada do rei Dom Sebastião, da sua dificuldade no relacionamento com o sexo oposto, do seu fracasso na batalha de Alcácer Quibir, da sua extrema teimosia, arrogância e até má educação, não escutando conselheiros nem familiares mais velhos e experientes e etc. Mas não te parece que há algo de errado nessa história? Serão estes os valores, a educação de extremo rigor a que eram sujeitos os reis de então? Teria sido mesmo possível a um jovem rei, com pouca experiência política, impor a sua ideia aparentemente louca e arrastar o reino e o império português para uma desgraça anunciada por todos numa guerra impossível de ganhar e que colocaria até em risco o equilíbrio internacional, sem que ninguém lhe fizesse frente e o impedisse de alguma forma desse perigo? Será então que esta história que nos ensinaram a respeito de Dom Sebastião é a verdade? Durante uma empreitada militar, o rei de Portugal sumiu sem deixar vestígios. Com isso, surge um mito chamado de sebastianismo. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Quando Dom Sebastião nasceu, seu crescimento foi acompanhado com expectativa pelo povo português. Era um período em que filhos muitas vezes não vingavam e a monarquia se encontrava em uma situação instável. Na época, o rei era João III, avô de Sebastião, que se encontrava enfermo. Seu herdeiro, o único sobrevivente de 9 irmãos, era Dom João Manuel, que faleceu enquanto seu filho ainda estava no ventre da mãe. Assim, Dom Sebastião nasceu já órfão de pai. Encarou o trono com apenas 3 anos, quando João III acabou sucumbindo à doença. Ele cresceu saudável, mas infelizmente para a situação política de Portugal, acabou não se casando e faleceu aos 24 anos sem deixar herdeiros, o que gerou uma verdadeira crise de sucessão. Este é parte do contexto por trás do sebastianismo, nome dado à lenda popular que defendia que o monarca continuava vivo. Existiu inclusive mais de um farsante que apareceu nos holofotes públicos afirmando ser o rei português. Não existe margem para dúvidas a respeito da morte do monarca. Dom Sebastião pereceu ao combater os mouros em 1578 durante a batalha de Alcácer Quibir, que se deu no norte da África. A morte é confirmada pelos relatos históricos de uma série de testemunhas oculares que participaram do conflito. Ele acabou por levar com uma grande obstinação a ideia de fazer uma cruzada no Marrocos, onde Portugal tinha interesses e onde ele queria fazer também os seus feitos de cavalaria e se provar. Portanto, havia uma espécie de obsessão de fazer esta viagem e de fazer uma batalha e combater no Marrocos. Sem planejamento, o rei acabou por morrer sem descendência. Na época, também não existiu questionamento por parte da população de Portugal. Esses dados apenas seriam questionados mais tarde, quando se criaram teorias conspiratórias a respeito do corpo de Sebastião nunca ter sido encontrado, por exemplo, o que não é verdade. Ele morreu. Foi reconhecido o seu corpo no dia seguinte à batalha pelos nobres portugueses, por um juiz português que tinha como função enterrar o Dom Sebastião na cidade mais próxima. E foi ele também que enviou uma carta oficial para Lisboa para oficializar a morte do rei.
Portanto, digamos que entre as autoridades não houve dúvidas a partir desse momento que o rei tinha morrido. A próxima pessoa a assumir a coroa foi Dom Henrique, um tio-avô do jovem governante. O homem, no entanto, já era um senhor de idade e ainda por cima estava como cardeal, de forma que era proibido de se casar pela Igreja Católica. Após seu falecimento, 2 anos mais tarde, aconteceu o que todos temiam. A pessoa mais próxima na linha de sucessão era Filipe II da Espanha. Até então, Portugal vivia um período de realçado patriotismo e passar a ser governado pelo monarca de um reino rival foi uma reviravolta difícil de engolir para muitos portugueses. Foi um período muito conturbado também, porque a batalha teve consequências muito negativas para o reino de Portugal, com muitos mortos, membros da nobreza, membros dos combatentes mais populares, muito dinheiro que se perdeu. Foi preciso pagar os resgates dos presos, muitas pessoas estavam presas na África, e tudo isso teve grandes custos. Portanto, na memória portuguesa, é uma das derrotas mais célebres e mais catastróficas. Assim, Dom Sebastião tem essa fama, está associado a esse desastre. Esses detalhes tornam ainda mais curioso que a seguir tenha se desenvolvido o sebastianismo, essa negação coletiva da realidade dura de que o rei de Portugal não estava mais entre os vivos. Os rumores surgiram e destes rumores desenvolveu-se mais tarde toda uma lenda, um mito sebastianista que dura séculos. Portanto, Dom Sebastião está associado a essa derrota, mas também a uma tentativa para, através da lenda, de uma certa forma, superar a derrota e transformá-la em outra coisa. Primeiro, a tentativa política de evitar a reivindicação do trono por Filipe II. Houve quem alimentasse, em meios próximos do poder, a dúvida e o rumor de que o rei estaria vivo, como forma de adiar a decisão sobre a sucessão, uma forma de ganhar tempo. Houve um aproveitamento político do rumor, da falsa notícia. E também a motivação, por sua vez mais sentimental, apareceu entre indivíduos que perderam seus entes queridos na batalha de Alquécer Quibir. Acreditar que Dom Sebastião ainda estava vivo e poderia retornar, a partir dessa perspectiva, poderia oferecer conforto. Se ainda havia esperança para o monarca, também havia para seus amigos e familiares que foram para a África e não voltaram. Para analisar o sebastianismo, também é importante falar dos farsantes que afirmavam ser o governante que retornou do além. O livro Morte e Ficção do Rei Dom Sebastião, do historiador e escritor André Bello, dedica todo um trecho seu a um caso específico, inclusive que surgiu em Veneza, na Itália, 20 anos após Alquécer Quibir. Começou a haver casos de impostura, de gente que se fez passar por Dom Sebastião ou que se dizia que era Dom Sebastião. As histórias acabaram mal, em geral com a condenação à morte, porque era um crime grave dizer que era um monarca que se dava por morto. Portanto, era uma usurpação de identidade e, em geral, o que acontecia nessa época era sem piedade, era uma condenação à morte. O chamado Sebastião Italiano, em particular, foi um homem que ganhou notoriedade apesar de sua mentira ser óbvia. Ele não falava português e era fisicamente diferente do monarca falecido, com cabelos escuros em vez de claros, por exemplo. No entanto, historiadores deram repercussão ao mito e trataram como fontes legítimas os relatos enganosos produzidos por sebastianistas. Além disso, vale mencionar que a farsa do impostor de Veneza teve uma duração muito maior do que poderia ser esperado. Para tentar explicar esse episódio aparentemente desprovido de lógica, pesquisadores teorizaram que deveria haver interesses políticos na continuidade da fraude. A esperança nesse retorno messiânico acabou dando espaço para a ação inescrupulosa de 3 falsários que tentaram se passar pelo já cultuado monarca desaparecido. Tentando anular o crescimento desse retorno miraculoso, Filipe II tratou de apresentar um conjunto de restos mortais como sendo de Dom Sebastião. Contudo, apesar de tal ação, o movimento sebastianista sobreviveu e ainda hoje não existe prova se a ossada enterrada no mosteiro de Santa Maria de Belém seria mesmo do rei mítico.